Por volta de 1480, o sítio onde hoje a Sé se encontra era um campo de canas de açúcar, um canavial que pertencia ao senhor da ilha. Desde 1493, era senhor da ilha Dom Manuel, filho do Dom Infante, Dom Fernando e Dona Beatriz. Dom Manuel, que nesta época ainda não sabia que viria a ser o 14º rei de Portugal, é apenas Duque de Viseu, Beja e senhor da Ilha da Madeira. Observou que a ilha estava em pleno desenvolvimento, que o seu povoamento se tinha iniciado em 1425 e era um sucesso e que a cultura da cana-de-açúcar era próspera e lucrativa. Então, criou um projeto para a Vila do Funchal. Esse projeto continha algumas modificações para o espaço urbano, nomeadamente a construção de uma igreja, da Casa da Câmara, uma praça e de um adro e, por último, do Paço dos Tabeliães. Em 1485, Dom Manuel doou ao município do Funchal o terreno, designado por Campo do Duque, tendo em vista a construção do núcleo urbano de uma cidade principal para a época. Os funchalenses aceitaram de bom grado esta doação. No entanto, colocaram algumas restrições a este plano. Isto porque o Duque nunca tinha vindo à ilha e quem cá estava é que tinha o poder de decisão. Neste sentido, o plano inicial foi alterado, uma vez que a Casa da Câmara deveria estar de frente para a igreja, o que não se verifica. Houve também uma contestação na construção da própria igreja, pois os cidadãos achavam que não era necessária mais uma igreja, pois havia uma perto e o convento de Santa Clara já estava a ser construído. No entanto, o Duque insistiu na sua construção e em 1493 iniciaram-se as obras da igreja. Em 1508, ano de elevação da Vila do Funchal à cidade, estando a igreja quase concluída, foi benzida e crismada por um bispo que estava de passagem na ilha. O Funchal, já sendo cidade e conhecido pelo açúcar, tem agora uma grande igreja, concretizando-se assim o projeto de Dom Manuel, que nesta altura já era rei. Assim sendo, Dom Manuel tinha como objetivo final criar uma sede de Diocese do Funchal, sendo a mesma erguida em 1514, tornando-se na sede do bispado e passando a igreja a chamar-se Sé ou Catedral do Funchal. O mestre da Sé foi Pero Anes. Sabe-se que está sepultado na Sé, no entanto, não se sabe exatamente onde. O pedreiro que o acompanhou foi Gil Yanes, sendo que durante muitos anos pensou-se que fora ele o mestre. Relativamente ao relógio, o primeiro foi mandado construir pelo governador e capitão-general João António de Sá Pereira, conhecido com o cognome de Pombal Madeirense. Este era parente do ministro Dom José I. Este relógio foi construído por Paulo de França e entrou em funcionamento em 1776, sendo desmontado em dezembro de 1921. Atualmente, encontra-se na Biblioteca Municipal do Funchal. Oferecido pelo médico inglês Michael Brabham, o segundo relógio entrou em funcionamento em fevereiro de 1922. Este aparelho foi fabricado em Inglaterra, sendo desmanchado a 24 de julho de 1989, devido ao seu funcionamento irregular. Mais tarde veio a ser substituído por um computadorizado, iniciando o seu funcionamento a 21 de agosto de 1989. O crochê da Torre Cineira encontra-se coberto por 73 azulejos dos finais do século XVI e inícios do século XVII. Os azulejos apresentam-se vidrados, com esmaltes característicos da cerâmica de revestimento hispano-mourisca, os quais correspondem ao gosto manuelino. Aqui encontra-se a fachada da Sé. Na fachada da Sé do Funchal é possível observar 3 planos, sendo que o central possui 2 corpos. No corpo inferior encontra-se o portal gótico com 8 arquivoltas, sendo que a última faz uma espécie de nicho, também chamado de carena, onde há uma custódia e logo acima as armas de Dom Manuel. Na parte superior encontramos um corpo em pena aguda e no seu ponto de união observa-se a cruz da Ordem de Cristo, dado que o poder espiritual da ilha pertencia à Ordem de Cristo e esta possuía jurisdição sobre as igrejas. A rosácea que agora existe foi uma reconstituição de uma anterior que ali se encontrava,
mas que no século XVIII, com a abertura de 2 janelões com o intuito de iluminar o coro, foi retirada. Nos anos 50 do século XX, decidiu-se retirar os janelões e voltar a colocar a rosácea como era originalmente. Toda esta zona que vemos é designada por nártex, conhecida como zona de acolhimento, protegida com portas para evitar o vento e o frio. Nesta área é possível observar 2 arcos góticos, onde aparecem elementos manuelinos, particularmente a esfera armilar. Encontra-se também nesta zona o batistério, ou seja, a capela da pia batismal, que foi construída na mesma altura que a Sé, no século XVI, tendo esta sido oferecida pelo rei Dom Manuel. É feita em brecha da Rábida, veio já pronta e apenas foi instalada. No teto da capela encontram-se alguns elementos decorativos que demonstram a presença de Dom Manuel, nomeadamente a esfera armilar e a cruz da Ordem de Cristo, uma vez que o rei era o administrador e governador da Ordem. Na face interior da porta observam-se desenhos semelhantes aos do teto. Estes são estrelas de 8 e 12 pontas, cujos braços se entrelaçam com os motivos seguintes, ocupando quase toda a superfície dos 2 batentes da porta. Este elaborado desenho em nada corresponde à simplicidade da face exterior, que possivelmente terá sido elaborada em 1654. Crê-se que os mestres da época fizessem uma prática comum, e ainda é elaborada, que consistia em desenhar primeiro em tábuas de madeira aquilo que seria depois o produto final, neste caso do teto. Pode-se afirmar que seria uma espécie de rascunho daquilo que seria depois uma versão final. A madeira utilizada era a de cedro e calcula-se que as tábuas utilizadas para os tais rascunhos tenham sido aproveitadas então para a porta. Tudo isto é apenas uma hipótese plausível, pois não existe nada físico que possa comprovar esta teoria. Uma das primeiras alterações feitas na Sé foi a construção do coro. Inicialmente, este estava no enfiamento da torre. No entanto, criava problemas, pois quem lá estava não poderia seguir os atos litúrgicos. A partir do século XVIII, mudou-se o coro para cima da entrada, junto da porta principal. As mudanças foram também causadas por um grande terremoto que houve nessa época. Encontramos-nos no lado do Evangelho, pois, dentro de uma igreja, não utilizamos os termos direita nem esquerda. Para saber o lado que estamos, viramos-nos de costas para a Capela-Mor e o nosso lado direito corresponde ao Evangelho, enquanto o nosso lado esquerdo corresponde à Epístola. Os tetos da Sé são de madeira de cedro branco, espécie arbórea nativa da ilha, dentro do estilo mudéjar, ou seja, de influência islâmica. Os tetos das naves laterais são de pano único, embora com ângulo, possuindo esquema formal idêntico ao das saias da nave central. Encontramos aqui o Altar das Almas, que contém uma pintura do século XVIII de um pintor madeirense chamado Nicolau Ferreira. O altar de Nossa Senhora da Conceição contém a imagem de Nossa Senhora, entre outros, o que faz com que os olhares sejam dispersos, quase que temos aqui a Sagrada Família. O altar do Senhor dos Milagres, que é o altar de maior devoção, possuía uma imagem do Senhor dos Milagres, que agora se encontra no Museu de Arte Sacra, sendo esta mais antiga que o povoamento da Madeira. Este altar já acolheu o Senhor dos Milagres de Machique, porque a capela fora destruída por uma ocorrência de um grande aluvião. Neste momento estamos a observar o púlpito. Este foi a oferta de Dom Manuel e é feito de pedra de brecha da Rábida, tal como a pia batismal. Servia para uma maior aproximação dos fiéis, pois a liturgia era feita na língua materna, enquanto o resto era feito em latim. No século XVIII foi construído um dossel por cima do orador, para que a voz não se dispersasse. Nas capelas do transepto, de planta retangular, os tetos são oitavados, em maceira, sobre trompas de ângulo em leque, utilizando a técnica de limas muamares, tendo como identificação a decoração islâmica. Observamos neste momento o altar de Santo António, sendo que este é um altar barroco do século XVIII. Santo António é o representante da escolástica medieval. Foi um grande professor e um homem de interesse da cultura portuguesa da Idade Média. Este foi o primeiro português a falar da Europa.